Autoridades, sejam bem-vindos a mais um Real USA Connection, o segmento do meu canal, onde a gente traz informações para aquelas pessoas que querem investir aqui nos Estados Unidos, no setor imobiliário, seja através da compra de um imóvel, seja através do investimento em construção ou qualquer outro tipo de incorporação. E tem um tipo de investimento que tem atraído bastante pessoas, que são aqueles que dão direito ao visto, que é o chamado EB5, que é o visto do investidor. Eu tenho hoje aqui comigo a Bruna, que trabalha justamente com esse tipo de projeto, e a gente vai tirar algumas dúvidas sobre esse tipo de visto, as mudanças que tiveram agora, sem entrar muito nos termos legais, porque nem eu nem ela somos advogados, porém a parte prática é o que a gente vai discutir mais aqui, que é onde o investidor também tem bastante dúvida. Bruna, muito obrigado por aceitar o convite aqui no nosso apartamento modelo, no One by Trust, que a gente vai revelar todos os três logo mais. Bruna, rapidamente, antes de a gente entrar no nosso tema, se apresenta um pouco, eu sempre peço para as pessoas se apresentarem, fala um pouco da empresa que tu trabalha, do projeto que tu representa de EB5, e daí a gente vai seguindo o nosso assunto. Não, com certeza. Bom, primeiramente, obrigada a você, né, pelo convite, super bacana estar aqui. Nós conhecemos aí nesse mês e meio, mais ou menos, né? Meio, mas acho que o início de uma boa parceria. Vamos falar um pouco sobre o EB5. O visto de investidor do EB5, ele nada mais é que aquele... Muita gente fala que é a compra do green card. Porque juridicamente não é. Uma vez eu estava falando isso com alguém outro dia, mas porque a cabeça do investidor é. Uma porque... Outra também porque se fala que é um investimento, mas o retorno é baixo. É quase nada. Então, em praticamente geral, uma compra. O que eu falo? É um financiamento. Eles estão me ajudando a financiar a minha obra. Exato. Eu preciso ter um projeto, então o meu cliente coloca uma injeção de capital direta que ele coloca para o meu projeto, e eu, através disso, dou o green card para ele e depois retorno o dinheiro. Exato, é isso aí. Eu cuido de toda a parte legal. Nós falamos que o EB5, através de uma empresa, eu, Bruna, que tem um projeto, um hotel, um apartamento, enfim, tem vários mercados que dá para se trabalhar no EB5 como empresa, desenvolvedora e centro regional. Eu lido com o governo americano. Quais são os pontos principais? O investimento de 500 mil por investidor, por família, né? Bem claro, casal e filhos menores de 21 anos não casados. Eu preciso gerar 10 empregos, no mínimo 10 empregos por investidor que vai alocar dentro do nosso projeto. Durante um período de... Durante um período de 2 anos. De 2 anos. E tem que ser americano, não pode ser emprego de estrangeiro. De estrangeiro que vem para cá com um visto de trabalho. Exato. Tem que ser para americanos, né? Cidadãos americanos. E, além disso, eu tenho que cumprir todos os requisitos de business plan, enfim. Isso, tem que ser um investimento de risco. Exato. Esses são os dois pontos mais importantes que a gente gosta de tratar com o investidor. Eu não trabalho com EB5, os nossos projetos não têm financiamento de EB5, por alguns motivos que ao longo da conversa a gente fala. Mas quando alguém me vem pedir o EB5, são os dois pontos que a gente trata com eles. Em primeiro lugar, ele tem que ter certeza ou reduzir da maior forma possível esse risco da empresa não cumprir os pré-requisitos. Exato. Então, não é que a pessoa investiu, ela vai receber o visto. Ela vai receber o visto se a empresa cumprir os pré-requisitos. Porque ele pode chegar no final do período, a empresa quebrou, a empresa não criou o emprego e ele pode ficar sem o dinheiro, porque tu falou uma coisa bem certa, é um investimento de risco, e pode ficar sem o visto. Sim. E a gente viu recentemente alguns casos aqui, teve um hotel em Fort Lauderdale, teve um outro cara que pegou dinheiro de investidores também ali em West Palm Beach para fazer projetos. E o do Astor em South Beach. E o de South Beach também, que simplesmente não foi para frente. Então, esse ponto, principalmente na questão do investimento de risco. A gente falou, eu brinquei ali no começo, que é a compra do visto, mas as pessoas têm que saber que é um investimento de risco. Não é um investimento em renda fixa, não é... Mesmo que a operação esteja estruturada como um empréstimo, o empréstimo ainda é risco, porque a outra pessoa pode não pagar. Eu gosto
de falar para o meu investidor, principalmente se ele entende de investimento, independente do investimento, a diferença de uma garantia de uma renda fixa e uma renda variável. Quando você vai alocar dentro de uma renda fixa, você sabe o quanto que ela vai te retornar. Numa renda variável, por mais que alguém te fale que vai render 17% ao ano, não vai. Você pode ganhar 17%, você pode perder tudo. 25%. Exato. É isso. É isso. É a diferença da segurança entre uma renda fixa e uma renda variável. É por isso que é importante as pessoas fazerem uma due diligence muito forte. E agora, com essa mudança que aconteceu agora, eu tenho medo que as pessoas, com pressa, não façam e acabam entrando em projetos... No calor. Porque recentemente foi alterada depois de... Eu estou aqui nos Estados Unidos desde 2014. Desde 2014 eles vêm falando que vão mudar isso, que eu lembro, né? Que foi quando eu comecei a me envolver. Talvez eles tenham começado a falar antes. Mas mudou agora, né? Passou de 500 mil para 900. Dia 22 de novembro, todas as petições serão a partir de 900 mil. Ou seja, quem der entrada até o dia 20 ainda... 500 mil. E passa a ser 900 mil o incentivado, que é para as áreas de alto desemprego ou rurais, ou que era o 500 mil antes, e o normal, que é de 1 milhão, passa a ser 1 milhão e 800. Isso. Na verdade, até algumas regiões, né? Sim. Nós, por exemplo, estamos com um hotel aqui em South Beach, que antes, na verdade, apesar dessas áreas de empregabilidade, necessidade de empregos, você conseguia gerar um estudo econômico comprovando que a revitalização é como se fosse um jeito. Exato. Tu falou muito bem. Uma das discussões que estava tendo é que talvez ao invés de aumentar o valor do aporte, do investimento, eles pudessem deixar mais difícil a qualificação nas áreas beneficiadas. Porque como tu falou, Miami, os projetos de EB5 de Miami caem na área beneficiada. Por quê? A linha de corte do desemprego o desemprego naquela área tem que ser 50% maior do que a média nacional. A média nacional é 3. Então se ali for 4,5, já funcionou. Já entra como EB5. Então Bay Harbor, que se tu for ver aqui a área de desemprego em Bay Harbor é alta porque não tem comércio. E as pessoas que trabalham aqui, normalmente, que moram aqui, trabalham em outro lugar e sempre tem uma pessoa que fica em casa. Ou a mulher, ou o homem, ou os aposentados que entram na contagem. Verdade. Então aqui eu posso fazer um projeto de EB5 também. Pode. Então isso estava muito fácil. Exato. E continua, né? Porque não mudou. Exato. Mudou bastante, se eu te falar. Então, por exemplo, o mesmo hotel, que é o Moxie Hotel, nós estamos fazendo esse de Miami, estamos fazendo de Los Angeles, que também vai virar uma área. São áreas que, se eu manter a vaga a partir do dia 22 de novembro, são áreas que vão virar 1 milhão e 800. Elas já não estão mais dentro dessa nova regulamentação. Entendi. Esse foi o impacto direto para nós. Sim. Então, o que nós fizemos? Já temos nossa nova estrutura, nosso novo projeto, que vai ser no Bronx. E vão ser apartamentos, são 822 apartamentos para a comunidade, é uma área que sim. O estudo já precisa. É uma área que necessita, que é necessário. Mas os últimos 3 Moxie que nós abrimos é em Manhattan. Aí já não... E nós vamos abrir mais 2, porque o nosso contrato é de franquia de 30 anos. Sim. Eu vou ter que crescer com a linha do hotel aqui nos Estados Unidos de qualquer forma. Então, como nós somos uma empresa de real estate que trabalha com a B5, eu vou continuar com a linha dos hotéis, mas eu já não vou conseguir colocar dentro de um projeto de Então, B5. aí é outra pergunta. Qual foi o impacto direto para vocês, assim, desse aumento? Vocês sentiram... Como eu falei ainda há pouco, os investidores que estavam indecisos decidirem ou essa mudança afastou as pessoas? Não, deu um volume. Para te explicar, é um processo que sempre demorou muito. O cliente demora mais ou menos, sem brincadeira, de 8 meses a 1 ano para tomar a decisão. Para tomar a decisão. Com a decisão do aumento, desespero. E aquele desespero, principalmente com quem tem filhos com 15, 16, 17 anos. Porque qualquer visto que ele vier, com 21 anos o filho sai
Sim. do guarda-chuva de visto, Sim. no green card não. Sim. Então o maior desespero é quem tem filho um pouco mais velho. Sim. Ou que tem um filho com 5, 6 anos, mas já estava pensando que o filho vai fazer high school aqui de alguma forma. Eu acho que várias coisas unificaram para a procura ser muito maior e a escolha ser um pouco mais rápida. A questão de filhos, estudos, a questão do aumento e o ponto de migração do Trump. Sim. Né? Então a dificuldade que está hoje de conseguir realmente um visto de estudante. Acabou aquele jeitinho do brasileiro Sim. de vir com aquele visto Sim, de o cara, estudante. não, ele vinha como turista, Ele trocava para estudante para depois ver o que ia vinha fazer. de franquia, vinha disso, vinha... Esse jeitinho tá acabando. Sim. Acabou. Sim. Na verdade. Acabou. Então, até um L1 tá mais difícil. Tá. Porque o L1 foi um dos vistos que mais tiveram fraude, né? O pessoal abriu uma empresa no Brasil só para ter o subsídio para montar, conseguiu o visto, depois fechava lá e tinha problema. Por um lado, então, acelerou a decisão de quem já estava pensando. E aquelas pessoas que estavam bem no início do caminho, assim? Algumas já desistiram. Foi pior do que o aumento do dólar? Sim. Porque o aumento do dólar já quase dobrou o investimento dele em real, né? Sim, pior. Eles sentem mais, assim, essa questão do... o receio dos 900 mil, assim, se eles estavam um pouco indeciso, tem muitas pessoas que falam, talvez eu vou fazer com 900 mil mesmo. Eu tenho dois, vamos dizer, eu tenho dois perfis de cliente. O cliente que está vendendo a casa, está fazendo tudo, ele está tomando a decisão um pouco mais rápido, porque ele já está se estruturando, ele já estava pensando e colocou a casa para vender, ou já tinha uma casa em Orlando e falou, não, vou vender mesmo que seja um pouco mais barato porque eu ainda quero aproveitar o 500 mil. É aquele que tem o aporte financeiro, mas também ele vai ficar os 5 anos sem o dinheiro até eu devolver, mas ele tem uma necessidade, vamos dizer, do dinheiro. E tem aquele cliente que não se importa, como ele vai decidir depois, ele tem aquele dinheiro, ele falou, não, vou com 900 mil. Então, o que estava iniciando e que realmente tem dinheiro, ele ainda vai deixar para depois. Mas a gente espera que vão ser de 6 a 8 meses de um prazo de maturação com pouquíssimos clientes. A empresa de vocês é uma empresa americana, né? Isso. E tu sabe dizer assim, qual é o percentual das pessoas que vinham no EB5, de investidores que eram brasileiros? Pouquíssimos. O EB5 ele tem um histórico no Brasil de sucesso, grandeza, nos últimos 3 anos. 3 anos. Então, 2014, mais ou menos, quando você veio, era 30 pouquinho, brasileiros por ano faziam isso. Exato. Não entrava nem nos cálculos. Que entrou, se eu não me engano, ano passado pela primeira vez, né? Pela primeira vez. E agora já vai sair. Mas é um número relativamente baixo, vamos dizer. Para nós é muito bom, mas ainda é baixo. São 388 brasileiros no ano passado fizeram. Esse ano a gente espera que 600, por causa da mudança. Esse boom nós tivemos também muito mais pessoas mudando, né? O número de declarações definitivas do Brasil que saíram em agosto já tinha batido do ano passado inteiro. Então, o ano passado inteiro tinham sido 21 mil declarações, mais ou menos. Número certinho, mas assim, em torno disso. Em agosto desse ano, 22 mil pessoas já tinham saído do Brasil. E é ruim para nós lá, porque são pessoas qualificadas agora que estão saindo, né? Pessoa que está vindo com EB5, pessoa que está vindo com emprego para cá. Estabilidade, a justificativa do meu cliente é a instabilidade. O que eu tenho escutado bastante desde o ano passado, principalmente ali 3 ou 4 meses antes da eleição, das pessoas que estão vindo para cá ou fazendo investimento, é assim, Daniel, daqui para frente, não que eu vou fechar a minha fábrica, minha loja, meu comércio, seja lá o que for aqui no Brasil, mas do que eu ganhar, uma parte vai para os Estados Unidos, com dólar a 2 ou com dólar a 4, porque não dá para cada 2 anos a gente ficar se perguntando o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer amanhã. Então essa mudança realmente para nós lá é bem difícil. O brasileiro está abrindo a cabeça para isso. Sim. Porque eu falo muito com eles, você ter uma renda que seja 2, 3% em dólar, um retorno, é muito melhor. Faz muita diferença. Faz muita diferença. E se você vai investir longo prazo, é que o EB5 ele é um pagamento à vista. Sim. É um cheque ali. Sim. E tem um 10% de administração. Daí ele sempre que esse não é remunerado, né? Mas ninguém trabalha de graça, né? É o 500 mil do investimento que eu vou retornar para o meu cliente. E é 80%
75 mil dólares, que é o custo nosso de administração de 10%, muito comum em todos os centros regionais. Sim, é isso. E em torno de 30 mil de advogado de imigração. É isso aí. Então a pessoa diz que é caro, mas eu custo 400 mil. Mas eu digo assim, ó, bota isso no tempo. A pessoa que está se mudando para cá, vamos dizer que essa pessoa vai se mudar para cá com 40 anos, ela vai viver até 90. Então nós estamos falando de 50 anos de vida. 400 mil, ficou barato, ficou 10 mil por ano. Não, e é o que eu falei com você, estava comentando que tem um cliente com 4 filhos. Ainda divide pela quantidade de pessoas que vem, é mais barato ainda. Eu sempre digo, caro é morar no Brasil. E o tuition de uma universidade, que ele está com 2 filhos de 20 anos, elas são gêmeas. Então ele tem que fazer ainda correndo, porque em março elas fazem 21. Elas têm que fazer Então é interessante as pessoas saberem, porque a data de petição, a criança tem que ter menos de 21. Então ele teria, teoricamente, até, acho que elas fazem dia 30 de março, até o dia 29 de março, se ele peticionar, as meninas entram no green card. A partir do dia 30 de março, que elas têm 21, seria um green card para ele, e para a esposa, mulher e os 2 meninos, sim. E um para cada uma das meninas. Sim. 21 anos você Sim, daí ele teria que investir 3 cotas. Exato. De 500 mil para pegar um para cada um. Mas uma universidade, o que eu ia comentar, que são contas financeiras. Ele Sim. tem 4 filhos. A Universidade da Flórida, por exemplo, lançou... Eles fizeram como se fosse um charts. A redução, o custo, né, a economia que você tem do tuition quando você é estrangeiro e quando você é cidadão americano ou possui um green card. 108 mil dólares nos 4 anos. Nossa. Ele tem 4 filhos. Pronto. 450 mil dólares de economia. Pronto. São essas contas. É essa conta que você tem que fazer. É que a conta que o americano faz quando ele resolve pagar mais caro num imóvel, mas economizar na escola. Pega o cara tem 4 filhos, cada escola aí 60 mil dólares por ano por filho. Então, 6 vezes 4, 24, estamos falando de 240 mil. Ao longo de 10 anos que a criança vai estudar, nós estamos falando de 2 milhões e 400. O cara bota esse dinheiro numa propriedade que ele vai pagar em 30 anos financiado e o filho estuda de graça em escola boa pro resto da vida. Então, são contas, né? Eu sei que a nossa cultura lá é de não gostar de pagar as coisas. A gente investe no fundo de investimento e não pergunta qual que é a taxa de administração, qual que é a taxa de performance, que são todos custos que estão lá embutidos, mas o investidor não sente aquilo, porque ele bota lá os 500 mil no fundo. Aí quando ele vem para cá e vai fazer um investimento como o EB5, que ele vai botar 500 mil no EB5 e pagar separado os custos de fazer isso, ele acha ruim, porque ele tem que pagar, mas tudo que ele faz no Brasil ele paga, só que ele não vê. Então a gente trabalhava com investidores institucionais lá no Brasil e grandes famílias, e a gente tinha 2 formas de trabalhar com eles. Olha, ou eu posso te cobrar uma taxa de administração, e tu vai ver exatamente como eu ganho, ou quando eu te apresentar as soluções, o meu ganho vai estar embutido. A maioria escolhia essa. O ganho embutido. Ele não quer enxergar o quanto está de custo. Então a gente negociava um CDB para o cara a, sei lá, 105 do CDI, mas nós negociávamos com o banco a 107, 108. Então a gente ficava com a diferença. Mas para ele o que interessava era ele ver o 105, ele não queria ver o custo. Eu dou graças a Deus, né, que hoje o brasileiro está abrindo essa cabeça. E até para a escolha do projeto do Centro Regional. Sim. Porque daí agora, para não cair em fraude também, observa, olha, vamos ver. Vai nos pontos, funciona, né? Vai nos pontos cruciais. Porque, por ser um investimento de risco, ele não pode simplesmente fechar os olhos e coloca. Sim, não. É exatamente a compra do Green Card, muito embora os investidores tenham agido assim no passado, querendo comprar o Green Card. Vou investir no EB5, aí eu ganho o Green Card. Exato. Então ele tem que prestar atenção. E me diz uma coisa, como que a empresa de vocês teve impacto das outras nacionalidades? Foi tão forte quanto a do Brasil, assim, de desistir, tipo chinês, enfim, outras nacionalidades que investem? Como nós crescemos na Ásia, que é o maior mercado, né? Na verdade, assim, a criança nasce, o pai já está peticionando. Porque hoje, só para eles terem mais ou menos uma ideia, são 10 mil vistos por ano, né, de EB5 que o governo americano libera. Cada país só pode atingir 7% desses 10 mil. Então, 700 vistos. Se você for o 701, você vai ficar no próximo ano de aprovação. Então, vai ser um ano a mais para o que o governo tem para poder analisar e te aprovar. O teu caso. Pra você ter uma ideia, a China são 15 anos. Índia 15 7. anos.
Então o filhinho nasceu, já colocou lá, porque quando for 15 anos para a universidade, ou high school aqui nos Estados Unidos, ele tá pronto. vai ser quando ele vai ter aprovação. E... Então, assim, só que o pessoal não tem tanto dinheiro. Você tem uma massa que tem dinheiro e você tem um pessoal que não. Teve uma retração muito grande na Ásia. Teve uma retração. Mas daí por causa do aumento ou por causa desse prazo? Tudo. Eles são desconfiados por natureza. Sim. Né? Eles já têm a desconfiança. Apesar deles estarem muito acostumados, o EB5, eu estou ensinando o mercado brasileiro ao que é o EB5. Nós estamos falando, mas agora você também deve ter escutado. Sim. Apesar de estar aqui desde 2014, acho que no último ano que se fala tanto de EB5, que você vê tanto centro regional, todo mundo falando português, né? Porque justamente como os outros vistos ficaram mais difíceis porque eles apertaram, o EB5 se tornou, entre aspas, o mais fácil, porque, de novo, entre aspas, é só pagar que não existe uma qualificação necessária. O brasileiro virou uma atração. Só que para eles, que eles já estão no processo, que eles têm uma fila de espera, né? Eles já têm essa fila de espera. Então já era um problema. Ele está colocando hoje, ele vai receber o dinheiro dele junto com o green card e tudo mais. Daqui muito tempo, apesar que muitas vezes ele recebe o dinheiro antes. Recebe o dinheiro antes, mas não o visto, né? Mas não o visto. Ele não pode mudar, entendeu? Porque o nosso projeto vai terminar daqui 5, 6 anos. O prazo é o mesmo do meu projeto. Independente se a nacionalidade, se ele seja chinês, indiano, vietnamita, são as 4 maiores. Filipinas, Vietnã, China e Índia. Então, são os maiores. Mas eles estão receosos, porque eles não aguentam mais esperar. Né? Eles estão naquele negócio, poxa, eu já pago caro, já pago 500 mil, já tenho que esperar muito mais do que todo mundo, mas ao mesmo tempo eles têm um desespero. Mas a retração maior foi na Ásia. Na Ásia. E para a empresa, assim, que daí eu posso entrar agora o porquê que a gente não usa o EB5. Não é fácil se qualificar para ter um EB5. Então não é assim, eu vou fazer um projeto, eu tenho um EB5. Existe uma quantidade de investimento muito grande a ser feita pelo incorporador, pelo empreendedor, antes dele ser aprovado pelo EB5. Ele já tem que ter um terreno comprado, ele já tem que ter pelo menos um projeto aprovado, já tem que ter, como eles falam aqui, né, skin on the game. O cara já tem que ter investido. Então, como a gente trabalha com a captação de investidores aqui, imagina se eu vou fazer um projeto como o EB5, onde o investidor tem que entrar, eu tenho que comprar um terreno e desenvolver um projeto. Isso aí vai levar 1 ano e meio. Aí depois que eu tiver isso tudo pronto, aí eu vou dar entrada no governo para eu ser aprovado, para eu poder pegar o EB5. Então isso vai demorar mais 18 meses. Então a gente já está falando de 3 anos de espera para eu começar a executar a minha obra só para eu ter o EB5. E além disso, o governo, em muitos casos, limita a quantidade de EB5 que tu pode botar na obra. Então, no final das contas, numa obra, como essa aqui, que foi uma obra pequena de 10 milhões, o EB5 ia me captar, sei lá, 1,5 milhão, 2 milhões. Então, é um custo muito pequeno. Então, assim, do ponto de vista de mercado, a gente já viu que vai ser mais difícil captar, porque dobrou o aporte praticamente, de 500 para 900 praticamente dobrou. Qual é o impacto para a empresa? Olha, para nós, por isso que é a importância de você ver um centro regional, porque pelo que você estava comentando, tem muito centro regional, e principalmente essas questões de fraude, que por mais que eles foram aprovados no governo, eles precisam da injeção direta. Então, se você vê o desenho financeiro da obra, por mais que seja uma obra de 10 ou 50 milhões, 85% vem da captação do EB5. Risco? Total. Risco. Total, porque ele o cara mostra... não levanta a parede se ele não tiver o cliente de EB5. Exato. Essa é a diferença. Como que nós trabalhamos? Apesar, a Miami é uma das menores obras, a menor obra que nós temos, que é uma obra de 126 milhões. 20% em EB5. 20%. 20% EB5. O resto, injeção nossa, direta de capital, financiamento. Enfim, financiamento bancário. Nós nos viramos. Eu não posso depender da injeção de capital. Tudo bem, conseguimos cumprir todas as cotas, nós tínhamos 50 vagas, aumentamos para 80, porque já chegamos nos 50. Isso daí também são todos pontinhos que as pessoas não enxergam. É tudo muito burocrático. Quando eu fui apresentar o business plan, eu apresentei com 100 vagas, falando que eu ia ser progressivo. Tudo o governo precisa saber antes. Não é que eu aumentei as vagas do dia para a noite. Sim.
Então eu apresentei, eu falei, olha, eu vou chegar até 100, mas vou começar com 50 vagas, que deu 20%, 16 ou 20% do projeto. Começar com 50 vagas. Se eu atingir, eu tenho um prazo tanto para 80, e se eu atingir um prazo tanto para 100. Sim. É desenhado, é apresentado. Porque isso até para o investidor mostra o seguinte: eu não dependo do EB5 para construir obra. Exato. Ou eu tenho dinheiro ou eu tenho financiamento do banco. Isso é um outro ponto importante. Porque o banco, quando empresta também, ele quer saber como tu vai pagar de volta. Exato. E se tu diz que tu depende do pagamento dele da captação de EB5, provavelmente tu não vai conseguir a linha de crédito, como tu falou, esse projeto que tu referiu ali, com 85% de EB5, é porque o cara só botou o dinheiro na compra do terreno. Deu. Então todo o resto ele depende 100%, porque nem financiamento bancário ele conseguiu. Então quando tu faz esse progressivo, são as coisas que a pessoa precisa ler naquele catatal de página que é entregue para ela, que vai estar tudo descrito ali. Processo de EB5, bonitinho de documentação. 400 páginas com linha pequena. Normalmente a gente passa para o advogado, né? O advogado que faz esse do nós temos auditoria como uma empresa. Nós temos Standard & Poor's and Moody's, são 6 bilhões em propriedades que nós temos, né, de dólar. Então, assim, é uma empresa muito grande. Isso é super importante olhar. É como se fosse no Brasil. Eu acho super interessante a pessoa começar a ir atrás mesmo disso. Obras de sucesso, contrato de franquia. Porque antes o brasileiro não tinha, ele não via muito essa questão de documentação, ele não era muito preocupado. Sim. Hoje eu vejo o cliente um pouco mais porque começa a aparecer os escândalos agora, daí a pessoa se preocupa, né? Infelizmente só depois. Porque a notícia ruim, ela chega antes do que a notícia boa de sucesso. E assim, quando chega a notícia ruim, que nem o cara de Miami Beach, o outro de Fort Lauderdale, o outro de Palm Beach, que os caras quebram e somem, aí a empresa séria precisa dizer que é séria, precisa provar que é séria. Exatamente. Que esse é um problema. E em relação assim, a outros projetos concorrentes, ou enfim, do resto da comunidade de investimento de EB5, o que tu tem escutado deles, principalmente dos menores, assim, os caras estão com medo, eles vão sair, então é natural agora a gente ver uma limpa, né? Na verdade, eu acho que eu fico até com receio que receio não, para mim é bom, na verdade. Os pequenos centros regionais, o receio agora é os projetos ficarem muito distantes. Você pegar no meio do Texas, né? O centro regional. Porque como fica mais difícil tu qualificar as áreas. Exato. Então são projetos que o investidor talvez não vai conseguir ver. Isso tem um impacto para o investidor? Tem. Ele precisa saber onde está, o que é, ver. É um projeto de Los Angeles, é o mesmo hotel daqui de Miami. Sim. Mas os asiáticos gostam de colocar as cotas no de Los Angeles, porque para eles o acesso é mais fácil. E o brasileiro gosta do de Miami. Porque ele vai pegar um avião em 8 horas, ele está aqui, ele vê o prédio. Ele não é sócio, ele não é... Sim. Preciso ver crescer. Lógico, você se sente mais seguro. Sim. Então, principalmente esses centros regionais pequenos que vão ter que ir atrás de regiões, você vai no interior do Texas mesmo, alguns assim, lugares... É cuidado, Sim. Porque você não vai estar vendo a obra. Né? Então tu acha também que pode ter uma mudança no perfil dos projetos daqui para frente, porque a gente teve o Paramount aqui com o EB5, a gente teve projetos que é o que as pessoas questionavam, assim, só sai projeto de luxo, só sai projeto grande, assim, qual é o impacto isso que... Nós já mudamos, por exemplo. Daí isso é importante também de ver na questão da empresa. Você ir acompanhando. O nosso histórico, por exemplo, que nós fomos acompanhando o mercado imobiliário. Então, começamos com warehouses, né? Que foi numa época, industrialização, está crescendo, logística. Precisava, oferta e demanda. Do e-commerce, foi. Não, esse mercado não está bem mais. Vamos começar com outlet. Começou a crescer, veio crise de 2008. Afetou todo mundo, afetou minha empresa também, porque às vezes eu vejo o pessoal, não, mas você comentou que o dono é bilionário, mas em 2008... afetou todo mundo. Sim. Uma crise como que a minha empresa, para se tornar o que é hoje. Ele vendeu as 20 unidades de outlet para o Simon Group. Sim, que é o pessoal lá do Sawgrass. Nós éramos donos de todos esses, nós vendemos para o Simon Group, porque também vimos que o shopping, mesmo o outlet, administração, porque todos os projetos são nossos e ficam com nós. Era muito mais complicado e também não estava muito no mercado. Saímos desse mercado, fomos para apartamento de luxo em Nova York. Sim, que era o que estava em alta... Crise imobiliária, mudamos para hotel. Sim. Então, quer dizer,
fazer. E agora estamos indo para apartamento Tem de que comunidade. mudar, Você tem que estar aberto. que é o que isso é bacana porque eu falo bastante com os investidores isso, e o legal de eu criar bastante conteúdo é porque vai mostrando a cronologia das coisas, né? Eu nos últimos 6 meses, praticamente 8 meses, eu tenho falado muito isso, porque como a gente está aí num risco de recessão, que deve acontecer nos próximos 24 a 36 meses, muito embora eu já falei aqui várias vezes que a recessão é diferente de uma depressão, vai parar de crescer a 2% ao ano, porque não tem como crescer 10 anos a 2% ao ano, vai dar uma resfriada, mas quando isso cai, quando a economia cai, o mais afetado é a classe média. O rico não é tão afetado, ele gasta porque está triste, gasta porque está feliz, e o pobre acaba sendo bastante afetado também, porém, o que eu sempre digo em relação, como tu falou, ao warehouse, ao shopping ou até prédio comercial. Com recessão ou sem recessão, as pessoas sempre vão precisar de um lugar para dormir. Então vai ter a recessão, o cara sai de um apartamento de luxo, vai para um de médio porte vai para um de comunidade. A empresa, ela fecha a porta. Ela deixa a loja vazia, ela deixa o escritório vazio, ela sai do warehouse. Então, num risco de recessão, warehouse, loja e comércio não são bons investimentos. Agora, multifamily, esse tipo de apartamento mais low income, eles são melhores. Justamente por isso, porque se tiver uma recessão, as pessoas vão cortar tudo quanto é custo que tem, mas vão pagar um aluguel para morar em algum lugar. Em algum lugar vai ter que morar. Então, essa mudança o grupo de vocês está fazendo já, mudando de hotel para esse tipo de projeto. E na verdade, então, é a diferença de uma empresa estruturada, já fazendo um merchan, né? Pode fazer à vontade. A gente sempre já está pensando, então depois desse Bronx, nós já estamos comprando um terreno para o projeto depois da locação de vagas do Bronx. Então você sempre está estruturado, vem do mercado, porque nós vamos atrás de auditoria, a gente faz pesquisa de mercado, para estar sempre acompanhando e também não sofrer esperando uma próxima crise. Sim. Como a empresa já tem um histórico de crise, ela também já está aprendeu e vai mudar o... Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido, de buscar novas oportunidades. O retorno médio hoje de um EB5 vai variar aí de 1 a 2 ao ano. Não, está menos. Está menos que isso? O Loan está menos. Está menos. De 0,25 a 1,25. Tá, nada. Com esse aumento de 500 para 900 mil, que por um lado diminui a demanda em função do valor, tu tá vendo as empresas tentarem melhorar o retorno para atrair mais gente? Não, infelizmente não. Sabe por quê? Porque o custo para nós também vai ser... Sim, ela pode pegar no banco... mais dinheiro. Sim. Então fica mais difícil dar mais retorno. Porque querendo ou não, vamos dizer, a cada 2 vagas hoje eu vou preencher uma só. Eu estou trocando. Sim. E vai ser mais difícil conseguir o meu cliente. Sim. Então provavelmente a minha alocação de capital vai ter que ser maior. E o cliente, o investidor, ele chega a questionar ou, enfim, a tentar melhorar o retorno dele, buscar retorno? Ou ele... Sim. Nossa justificativa, acho que cada empresa tem a sua, principalmente porque existe o EB5 Equity. O Equity é 100% uma renda variável. Você aloca o seu dinheiro lá. Nós não fazemos o Equity porque o risco é muito maior. Então, nós somos conservadores, a gente paga o menos possível, mas eu te dou a maior segurança. Apesar de um investimento de risco, eu prefiro te dar a maior segurança possível. Sim. O equity paga de 12% a 14%, mas o investidor aloca o dinheiro. Paga se der o resultado esperado. Tem que vender depois. Paga se der o resultado esperado. É tudo o IC. É o IC. Por isso que eu falo, EB5... Projeta 12 a 14. EB5, não foque em investimento. Não fique pensando, é um investimento. Não é um investimento. Você tem 85 mil de custo, ponto. Aquele dinheiro morreu. E os 500 mil que você vai colocar, eu vou te devolver. Sim, que o 85 mil de custo... Você vai ter na economia, na escola... Ele vai recuperar desse jeito, mas qualquer visto que ele for fazer para cá, menos de 30 ou 40 mil dólares, ele não vai gastar. Não vai.
Então ele já vai ter isso de qualquer forma. Vamos botar que essa diferença do 30-40 para o 85 é, entre aspas, pela facilidade do EB5. Porque quem vem com H1B, com L1, com E2, com seja lá com o que for, o cara tem um trabalho gigante para provar de que ele merece aquele visto ou que ele se qualifica. O EB5, a única qualificação é o seguinte, amigo, eu investi ali, a qualificação vem da empresa, nem dele. Exato. É exatamente isso. Então, assim, a gente prefere dar maior segurança. Que tipo de segurança? Eu não posso garantir o final, né? Eu não posso garantir justamente porque tem que ser permanente, porque tem que ser sobre isso. Você pode dar garantias ou melhorar durante o processo. Então, por exemplo, eu tenho uma garantia de conclusão de obra, porque já foi aprovado. É um seguro, enfim, um bond. Seguro, tem obra que não tem seguro. A primeira aprovação, que é o green card provisório, que você recebe de 9 a 18 meses assim que você pagou, que você já pode mudar para os Estados Unidos. Você só ganha o permanente porque você precisa esperar o final da obra e eu ganhar como se fosse o alvará geral, sim. que eu gerei tudo. Essa primeira eu posso te garantir. Então, eu, por exemplo, tenho uma garantia, eu dou a garantia que como envolve só advogado de imigração, essa primeira aprovação, que é o source of funds, que é o segundo problema de brasileiro, infelizmente. Sim, tem que provar que tem que ser um dinheiro declarado. É o source of funds. De onde veio o seu dinheiro? Você teve renda? Então, outro dia eu falei com um advogado, ele falou assim, Daniel, o maior tempo que a gente passa é fazendo como é que é a trajetória do dinheiro para mostrar para o governo americano que esse dinheiro é regular, é declarado. Porque daí, por exemplo, eu tenho cliente, mas eu recebi dividendo da minha empresa, daí é minha mulher, daí recebeu, daí faz... Para advogado, você tem que... Por isso que eles contratam advogado brasileiro, né? Sim. Precisa entender a cabeça lá. Entender como funciona. A gente gosta de um rolo. Como que você passa e como você não passa. E além disso tem que traduzir tudo e ainda junta a papelada do nosso projeto. Tanto que o EB5 de 1 milhão hoje, de 1 milhão que vai virar 1 milhão e 800, é o EB5 direto. Muita gente, mas eu não posso fazer isso sozinho? Fala, fica tranquilo, mas se você conseguir comprovar para todo o governo todo o trabalho que a gente faz, você está pagando, eu falo, FII de administração é a facilidade que eu estou te dando. Exato, claro. Você não tem noção o que é fazer isso daqui. Não tem mesmo. E, Bruna, qual que é a perspectiva assim, do grupo de vocês daqui para frente com projetos e particularmente com o EB5? A nossa ideia, vamos continuar com o EB5, esse projeto do Bronx, mas a gente já está pensando nessa adaptação que vai ter aí. Provavelmente, se eu te falar sendo muito realista, eu acho que até junho do ano que vem eu devo ter 2 clientes. Realista mesmo. Eu acho que a população, enfim, não só Brasil, mas como todas as outras nacionalidades, ela vai precisar de um tempo para pensar que aquele valor relativo realmente aumentou, dobro. Estamos pensando em estruturação de investimento mesmo. Como somos uma empresa de real estate, nós temos fundo imobiliário, estamos desenhando isso. Só não tivemos o tempo ainda de colocar agora, porque está nessa loucura. Sim. Temos que resolver esse problema hoje. Nós estamos empurrando tudo porque até dia 21 vamos fazer. É dia 20, né? Que no dia 21 já é o novo, né? Exato, 22 é o novo. Então, empurrando. A nossa perspectiva é trazer produtos de investimento diferenciados, mas zero a ver com visto. Visto, vamos continuar trabalhando só com o EB5, não vamos fazer nenhum outro projeto envolvido a nenhum outro visto, vai continuar o EB5, mas sabe que com essa queda vamos abrir para a parte de investimento imobiliário. Sim. Então, ainda voltado por um cliente de alta renda, estamos pensando em cota de 200 mil, porque como a empresa está começando, né, tem 1 ano e meio aí no Brasil, se eu abrir para um mercado de investimento de varejo, eu mudo o meu foco de prospecção, né? Então, o cliente do 500 mil é o mesmo de um investimento financeiro de 200 mil. Então, nós vamos continuar seguindo com o público de alta renda, né? Além disso, uns produtos de poupança internacional, mas também
tem que alocar US$ 75.000 por ano. Vai ser investimentos bem focados na renda internacional para cliente de alta renda. Legal. Bruna, obrigado pela conversa. Acho que é um tema que sempre, o EB5 sempre surge assim, em conversas e acho que tem muita nuvem nas conversas sobre o EB5, né? E essa oportunidade de a gente poder esclarecer mais para a pessoa sempre ajuda a gente bastante. Então, obrigado e muito sucesso para vocês. Obrigada a você.